Bom dia, gurizada. E aí, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Espero que sim. Vamos então para a nossa primeira aula prática, certo? De resolução de questões, porque o nosso conteúdo realmente teórico já terminou. Eu só vou passar alguns cards para vocês. Hoje não, tá bom? Vamos só ver algumas questões sobre a primeira aula que está na nossa playlist de Geografia Física. A aula em que está escrito aula 2, aula 02, Geografia Física. Então vamos lá. Aqui temos a primeira questão, todas as questões do Enem. As duas últimas são questões de verdadeiro ou falso, ou de completar lacuna, mas tem o estilo Enem e revisa muito bem a matéria, tá bom? Então vamos lá, né? Vemos o menininho aqui observando na charge, certo? Observando a árvore. E ele observa aqui no chão que a posição da sombra muda. E de acordo com que a posição da sombra muda, ele vai para o outro lado aqui, para pegar o sol, certo? E ele vê que a sua própria sombra muda. Vocês estão vendo que a sombra dele está para cá, assim como a da árvore, e a sombra dele aqui, nesta aqui, está embaixo dele, exatamente, e a da árvore também. E aí ele observa que depois a sombra caminha, né, para cá. O que a gente pode entender disso? Vamos ler vamos ler o comando aqui da questão. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção de sombra da árvore do menino, a sequência dos períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada, tá? Matutino, tá? Na manhã, tá? Meio-dia é ali no horário do meio-dia, vespertino é a parte da tarde, tá bom? Então, o que a gente pode observar aqui? De onde é que a gente pode inferir, né? De onde é que a gente pode concluir que o Sol está onde neste primeiro quadrinho? Para a sombra se projetar para cá, o Sol teria de estar aqui, certo? O Sol teria de estar aqui, neste lado, tá? Porque ele emitiria a sua luz daqui para cá, bateria na árvore e a árvore taparia os raios do Sol. Tapando os raios do Sol, forma-se uma sombra aqui, assim como no menino, tá bom? Aqui, isso aqui é o período da manhã. Aqui, já lembrando que o Sol nasce no leste, tá bom? Isso aí, tatuem. Sol nasce no leste, se põe no oeste. Aqui, ao meio-dia, como ele disse aqui, meio-dia, ao meio-dia o Sol está bem em cima deles. O Sol estaria aqui, tá bom? Fazendo isso, o Sol joga a sua luz para cá, bate na árvore e a árvore tampa somente, certo? A área da sua superfície. Então temos aqui a sombra do Sol bem em cima dela. Se vocês não conseguirem visualizar isso, peguem uma lanterna ou a própria luz do celular ou a lanterna do celular e testem, botem a luz de um lado com um lápis, pode ser com um lápis, vejam para onde se projeta a sombra, botem em cima, vejam para onde se projeta a sombra e depois botem do outro lado, façam essa rotação, tá bom? E daí temos aqui no período da tarde o Sol já se pondo com o Sol aqui. Tendo-se, né, o Sol aqui, ele projetará a sua luz, baterá aqui na superfície da árvore, a árvore vai tampar, porque a luz do Sol não atravessa a árvore, tá bom? E forma-se a sombra aqui. Então, os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência dos períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada pela posição vertical da árvore do menino? Não, porque, olha só, se a sombra fosse determinada pela posição vertical deles, eles estão sempre em posição vertical, sempre retos, eles estão sempre de pé, mas a sombra muda do mesmo jeito, então não é por isso. Pela posição do menino em relação à árvore, seria meio estranho, né? Se o menino, se vocês, por exemplo, estão do lado de uma árvore e vocês são esse menino e a sombra está para cá e vocês se mudam para cá e a sombra vai para o outro lado, né? Ah, tá muito quente, vou ali para a sombra. Aí vocês chegam na sombra e aí não tem mais sombra. Tipo, não é pela posição do menino em relação à árvore. Pelo movimento aparente do Sol em relação à Terra, bingo, tá? Essa é a resposta. Por quê? Porque não é o Sol, na verdade, que se move ao redor da Terra, é a Terra que se move ao redor do Sol, como nós vimos lá na nossa aula 1, que ainda foi presencial, tá bom? Então,
os planetas, certo, do sistema solar giram em torno do Sol, tá bom? Isso se chama heliocentrismo, tá? É o Sol no centro de todo o sistema solar e os planetas em volta. Vamos até ver aqui. Uhum. Aqui, ó. Temos aqui o sistema solar, tá bom? E os planetas em volta dele. Aqui está a Terra. Então, é a Terra que gira em torno do Sol num modelo de heliocentrismo. Lá antigamente, né, os gregos até tinham algumas teorias de que, né, como eles não tinham telescópio, não tinham nada, eles tinham algumas teorias de que era a Terra, de que era o Sol que girava em torno da Terra, porque essa é a impressão, né? A impressão que a gente tem olhando para o Sol é o Sol que se mexe, não é a gente, mas no caso é por causa do nosso movimento ao redor do Sol que parece que ele está se movendo. Então, ó, pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. É a resposta. Por isso que a sombra varia, porque uma hora o Sol está aqui, outra hora o Sol está aqui e outra hora o Sol está aqui. Então o Sol faria esse movimento de arco, tá bom? Vamos para o número 2. Os habitantes desta pequena cidade do Alasca, essa aqui é do Enem também, tá bom? Os habitantes desta pequena cidade do Alasca, os Estados Unidos mais ao norte, tá? Bem ao norte dos Estados Unidos, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro, já é meio estranho, né? Como assim, sem longas noites sem ver a luz do dia? Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2029, a 1h04 da tarde. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Olha só, ali ele está nos dizendo que temos uma cidade que não vê mais a luz do sol. Ah, como assim? Não tem dia? Tem, só que a luz do sol chega muito pouco lá, chega muito, muito, muito pouco. Por quê? Porque essa cidade está, digamos assim, no canto do planeta, e lá nesse canto do planeta não chega sol. Então, como a gente pode ver aqui, ó, nós estudamos, né, o movimento da Terra em torno do Sol, tá bom? E que a Terra ela não é retinha, né? Lembra que eu falei para vocês, a Terra ela é meio, em vez de ela ser assim, ela é meio tortinha, assim, tá bom? E quando ela gira em torno do Sol, por hora pega mais Sol aqui, outra hora pega mais Sol aqui, outra hora pega mais Sol aqui e outra hora pega menos Sol aqui, ou mais Sol aqui. Então depende. Vamos botar aqui para vocês. Solstícios e equinócios. Ó, como eu disse para vocês, uma hora é esse canto aqui que está, é este hemisfério, o hemisfério sul, que está recebendo mais sol, tá bom? Outra hora, ele que está recebendo menos sol, porque ele está mais para baixo, tá bom? E agora quem está recebendo mais sol é o hemisfério norte. Então vocês entendem que assim, ó, quando tem alguma porção da Terra que está recebendo mais Sol ou menos Sol, chama-se de solstício, como a gente viu naquela aula. Com o solstício, nós temos aqui, ó, se a região recebe mais Sol, se o hemisfério recebe mais Sol, ele fica mais quente ou menos quente? Mais quente. Desculpa, eu acho que eu falei o contrário. Se o hemisfério recebe mais Sol, ele fica mais quente ou menos quente? Mais quente, tá bom? Então, como essa parte de baixo do planeta está recebendo mais Sol, seria solstício de verão para o hemisfério sul. E como essa parte, o hemisfério norte do planeta está recebendo menos Sol, nós temos solstício de inverno para o hemisfério norte. Então, como ele nos falou que é os Estados Unidos que estão sem ver a luz do dia, nós podemos inferir que é solstício de inverno para o hemisfério norte. Então, temos aqui os Estados Unidos, está aqui está o Brasil, certo? América Latina, América do Sul, e temos aqui o Brasil. Aqui está os Estados Unidos e mais ao norte aqui o Alasca. O Alasca recebendo menos sol, os raios de luz chegam oblíquos aqui no Alasca.
Chegando oblíquos aqui no Alasca, eles não levam toda a sua intensidade solar, tá bom? Então, não levando toda a intensidade solar, há algumas regiões ao norte do planeta que ficam sem luz realmente durante mais ou menos 3 meses, porque esse tempo aqui demora mais ou menos, né, o tempo de mudar a posição da Terra, dela girar, demora mais ou menos 3 meses. Quando não temos solstícios, ou seja, regiões que recebem mais sol ou menos sol, nós temos os equinócios. Equinócios vem de equidade, vem de igual, tá? Então temos aqui todas as regiões da Terra recebendo, todos os dois hemisférios, norte e sul, recebendo a mesma quantidade de sol. Nesse caso, não teríamos, certo, longas noites, como diria ali. Então, olha só, essas longas noites podem ocorrer tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, como nós temos aqui, ó. O hemisfério norte está recebendo mais sol aqui, o hemisfério sul recebe menos. Então, no polo sul, geralmente, nós teremos a longa noite, e no hemisfério norte, nós teremos o sol da meia-noite. Por quê? Como a Terra está muito inclinada, mesmo à meia-noite, terá sol chegando nesse hemisfério norte. Então, teríamos o sol da meia-noite. Mesmo sendo meia-noite, teremos sol lá. Quando a situação se inverte, aqui no hemisfério sul não chega, no hemisfério norte, perdão, aqui no hemisfério norte não chega sol. Não chegando o sol, não tem dias, não tem a luz do dia. Então, são as longas noites. Então, aqui, o fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Olha só, continentalidade é porque ela está mais no meio do continente? Não. Maritimidade é porque ela está mais perto do mar? Não. Longitude, ó, já é interessante. Latitude, altitude? Não. Altitude é quanto mais alto, né? Mas não tem nada a ver. Isso aí. Então, temos aqui, vamos botar aqui, mapa mundi. Temos aqui o mapa mundi, certo? Temos aqui o meridiano, vamos abrir aqui uma nova guia. Temos o mapa mundi e temos aqui o meridiano de Greenwich, tá? Lembra aquelas duas linhas que eu pedi para vocês gravarem com toda a fé? Meridiano de Greenwich e o paralelo, tá? Principal paralelo que nós temos, que é a linha do Equador, tá bom? Tendo a linha do Equador, nós temos, tendo o meridiano e a linha do Equador, né, como nossos dois principais pontos de partida, qualquer distância em graus a partir do meridiano de Greenwich, ou seja, daqui, dessa linha para cá, será chamada de longitude. E qualquer distância do Equador, tá, da linha do Equador, para cima ou para baixo, para norte ou para sul, será chamado de latitude. Então, o que eu falei para vocês? Que a incidência de Sol mais aqui, no hemisfério norte, ou mais aqui no hemisfério sul. Então, do que estamos falando? De latitude ou de longitude? Daqui para cá? Daqui para cá ou daqui para cá? Daqui para cá, certo? Porque a variação de Sol ocorre nesse sentido aqui, tá bom? Então, teremos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, o Alasca. Está aqui o Alasca. Tendo o Alasca aqui, o que a gente infere? Que tem uma alta latitude, que é por causa da latitude dele, que em determinada época do ano não vai receber sol. Então, temos aqui como resposta latitude. Beleza? Vamos lá. Os caminhos que se bifurcam. O jardim de caminhos que se bifurcam. Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: o senhor vai à casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar a resposta, outro disse: a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar este caminho à esquerda e em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda. Beleza. O sol nasce à direita dos meninos. Então, o que nós temos aqui? O que é essa informação? O que é esta informação aqui? O que vocês têm que saber? Como eu disse lá no início da aula para vocês, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá bom? Então, se ele diz aqui, se o Sol nasce à direita do menino, então quer dizer que a direita do menino é o leste, beleza? O senhor seguiu
tá? O conselho dos meninos, tendo encontrado duas encruzilhadas até a casa. Concluiu-se que o senhor caminhou respectivamente no sentido. Temos as alternativas aqui, oeste, sul, leste, leste, sul, oeste. Bom, vamos ver. Digamos que sejamos nós, tá, o senhor. Estou caminhando, tá bom? E o leste fica à minha direita, porque o sol nasce à minha direita. O oeste fica à minha esquerda. O norte à minha frente e o sul para as minhas costas. Então, vamos ver. O senhor seguiu o conselho dos meninos. Mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda. Então, estamos aqui e vamos dobrar à esquerda. Dobrando à esquerda, nós vamos para oeste. Então, já pegamos aqui, já ficamos com duas alternativas, já cortando todo o resto. A e C. Beleza, o resto pode eliminar. Dobrando à esquerda. E em cada encruzilhada do caminho, dobrar à esquerda. Então, vamos dobrar sempre à esquerda. Estou caminhando reto, dobrei à esquerda. Oeste. Estou para cá, certo? Se eu estou para cá, a oeste, eu tenho que dobrar à esquerda de novo. E para a minha esquerda será o sul, beleza? Então, estou aqui, vim para cá, vou dobrar a minha esquerda, vou vir para aqui para baixo. Então, para o sul, oeste e sul. Ó, já até poderíamos responder, mas oeste e sul. Mas ainda temos a última, certo? Oeste e sul. E depois, se eu dobrar à esquerda, se eu estou de costas para o norte, se eu dobrar à esquerda, eu vou para leste. Então, só dobrando sempre à esquerda, vou para leste. O que vocês podem fazer? Sempre nessas questões, tá? Então, temos aqui resposta A como a resposta correta. O que vocês podem fazer com esse tipo de questão, quando cair na prova em questão de localização? Vocês podem pegar e desenhar a pessoinha, o carinha, de frente, de costas, dependendo do que a questão pedir, tá? E desenhar sempre uma nova rosa dos ventos, de acordo com a posição que o carinha tá. Então, sempre a rosa dos ventos nesse sentido aqui, tá bom? E desenhá-la sempre de acordo com cada movimento que ele fizer. Então, ele dobrou à esquerda, desenha outra rosa dos ventos aqui, e aí vê, ele tem que dobrar à direita. Ah, tá, beleza. Então, vai para, sei lá, norte, sei lá. Entendeu? Porque vocês vejam aqui, se ele dobrou à esquerda, ele foi para oeste. Se ele está aqui e ele teria que dobrar à direita, ele teria que ir para norte, certo? Mas ele dobrou à esquerda novamente e foi para sul. Então, vejam como é relativo isso, tá bom? Vamos lá. O GPS, Global Positioning System, gostaram do inglês? Sistema de posicionamento global, é um aparelho de bolso do tamanho de um telefone celular, apoiado apoiado atualmente por cerca de 24 satélites que refletem os sinais de rádio para o local onde o aparelho está operando. O satélite envia ao GPS dados sobre a localização de qualquer lugar no continente ou no oceano, por meio de coordenadas geográficas. Ele até botou em negrito aqui para vocês coordenadas geográficas. Além da posição geográfica, o aparelho pode indicar velocidade, tempo de deslocamento e distância em relação a qualquer outro ponto de referência da Terra. Então, o que ele deu para vocês? Vocês têm um GPS, hoje em dia nós temos mesmo no celular, não precisa ter um aparelho de GPS. E esse aparelho de GPS ele recebe seus dados a partir de satélites que estão orbitando em volta da Terra, lá no espaço. Então, temos aqui. Ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra, indicando as coordenadas geográficas, podemos concluir que o GPS dimensiona os dados referentes a distância em metros do ponto de referência mais próximo. Veremos a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado. Interessante. Uma linha imaginária qualquer do globo terrestre. Qualquer, né? Uma resposta. Essa aqui já poderia eliminar por quê? Porque é uma resposta muito vaga, tá? Não, qualquer. Não, uma resposta não pode ser assim qualquer. Tá? A distância em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo. Isso aqui até está interessante. A velocidade média do deslocamento. Então, assim, ó, como eu falei para vocês nas nossas aulas, o que é uma coordenada geográfica? Uma coordenada geográfica é um ponto que vai ter duas informações.
Dessa forma, com essas duas informações, tu pode te localizar em qualquer ponto da superfície terrestre, em qualquer ponto do mundo. Quais são essas duas informações? Os graus em latitude e os graus em longitude. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Uma imagem boa aqui para vocês. Muito ruim essa imagem, nossa. Deixa eu pegar aqui uma melhorzinha. Vou pegar essa aqui. Pegamos aqui, tá? Temos aqui o Equador, linha do Equador, e o meridiano de Greenwich, chamado de primeiro meridiano, ou meridiano principal. Então, assim, ó, meridiano de 0 graus, tá? Quando nós falamos de latitude, nós falamos de distância do Equador até os polos. Mas essa distância que eu falo para vocês é uma distância em graus, como vocês podem ver aqui, ó. 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90 graus. 0 graus, 30 graus, 60, 90 graus, 120 graus, 150 e 180 graus, tá? Então, coordenada geográfica, ela é a combinação, é o encontro de dois pontos que definem a distância em graus em relação ao meridiano, no caso a longitude, e em relação à linha do Equador, no caso a latitude. Então, nós temos aqui, voltando lá à nossa questão, os dados referentes à distância em metros, não é em metros, imagina se fosse em metros, né? 15 mil metros, né? Seria uma coisa absurda. Então, os dados referentes à distância em metros, não, já eliminamos. A combinação entre os graus, ó, interessante combinação, já tenho combinação, 2 pontos. Combinação dos graus de latitude e longitude do ponto indicado. Combinação entre os graus de latitude e longitude. Interessante, essa aqui é a nossa resposta. Por quê? Ele nos falou de coordenadas geográficas. Falando de coordenadas geográficas, no caso, ele está dizendo aqui perfeitamente a definição de coordenada geográfica. A combinação, né, entre os graus de latitude e longitude, em que tu pode achar, certo, qualquer ponto da Terra. Vamos ver aqui, que fique mais fácil para vocês. Aqui, nós temos a distância, no caso aqui não, né? Então, nós temos aqui o Equador, tá? E o meridiano de Greenwich, beleza. Tendo o Equador e o meridiano de Greenwich, aqui é 0 graus e 0 graus. Se nós quisermos um ponto aqui, quisermos esse ponto, nós temos que nos deslocar aqui, tantos graus em longitude, e aqui para cima, tantos graus em latitude. Digamos aqui 15 graus, 15 graus. Tá bom? Só como exemplo. Então, nós temos aqui 15 graus e 15 graus, então tem 15 graus de latitude e 15 graus de longitude. Aqui eu vou ter outros valores, aqui eu vou ter outros valores, e com esses valores, imaginem que essas linhas que aparecem aqui são só algumas linhas das infinitas que a gente pode traçar, tá bom? Então, beleza, a combinação entre os graus de latitude e longitude do ponto indicado. Será a nossa resposta. Uma linha imaginária qualquer? Não, essa aí não. A distância em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo até tá certo, tá? Mas tá incompleto. Teria que ter o meridiano e o paralelo, tá bom? E também não seria o mais próximo, né? Seria sempre em relação a Greenwich, seria sempre em relação ao Equador, tá bom? Vamos aí para a nossa penúltima questão. Tananã é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador principal Tananã da Terra. Além disso, Tananã é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como o principal Tananã do planeta. Bom, de acordo com o que eu já falei para vocês nessa aula ainda, vocês conseguem responder tranquilo. Se quiserem responder, pausar o vídeo e responder a questão, para depois ver a correção, né? Seria legal, para vocês testarem conhecimentos de vocês. Então, vamos lá. Tananã é a distância em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. O que é a linha em relação à linha do Equador? Distância em graus em relação à linha do Equador. É a latitude, como temos aqui, latitude, ó, em relação à linha do Equador. Daqui para cá é a latitude. Beleza?
Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Principal, o quê? Paralelo. Principal, paralelo da Terra. Então, latitude e paralelo. Aqui, a partir dessa resposta, já mataríamos a questão, mas vamos em frente. Além disso, Tananã é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich. Então, temos aqui Greenwich, é essa linha, como vocês estão vendo aqui, Greenwich. Greenwich é a linha principal que divide a Terra em hemisférios, oeste e leste, ocidental e oriental, tá bom? Então, ocidental e oriental. Temos aqui o Equador, que também divide a Terra em norte e sul, tá? Ou boreal e austral, tá bom? Então, em relação a Greenwich, temos essa distância aqui, daqui para cá. Daqui para cá. Em relação a Greenwich, é essa linha aqui, temos a longitude. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como principal, o quê? Meridiano. Meridiano paralelo, tá bom? Então, temos aqui latitude, paralelo, longitude, meridiano como nossa resposta. Beleza? Tudo isso está em nossas aulas lá no YouTube, né? Nas minhas aulas lá no YouTube. Podem chegar lá, tem tudo bem bonitinho. Sobre a localização do território brasileiro, tá? Julgue as alternativas a seguir. Todo o território nacional encontra-se no hemisfério sul. Essa é uma questão que eu classificaria como difícil. Por quê? Porque vocês teriam que ter mais ou menos que memorizado o mapa do Brasil em relação à sua localização. Então percebam só, eu peguei aqui o mapa do Brasil, tá? Vamos pegar aqui. Brasil, meu Brasil brasileiro gigantesco, tá bom? Gigantesco. Então temos o Brasil aqui e temos duas linhas principais, tá? Que atravessam o Brasil e que vocês precisam saber, tá bom? Temos aqui o Trópico de Capricórnio, nessa linha tracejada, e temos aqui a linha do Equador. Deixa eu provar para vocês que é a linha do Equador. 0 graus, Equador, certo? Ó, o Equador vem vindo e corta. Como eu falei para vocês, a partir do Equador nós podemos definir norte e podemos definir sul. E na alternativa ali, deixa eu mostrar mais para vocês mais em detalhe, passa aqui em Macapá, certo? A linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio passa ali na região de São Paulo, tá bom? Gravem isso que é bem importante, assim, não vão cobrar diretamente isso, mas vocês terem esses pontos de referência é muito interessante, tá bom? Então temos aqui o Trópico de Capricórnio em São Paulo e a linha do Equador passando em Macapá. Então temos uma pequena parte do Brasil que está no hemisfério norte e temos a maior parte do Brasil no hemisfério sul. Então, todo o território nacional encontra-se no hemisfério sul? Não. Temos uma pequena parte aqui que se encontra no hemisfério norte, tá bom? Então seria F. Opa. A capital, Brasília, encontra-se a leste de Greenwich. Interessante. Brasília. Brasília estaria mais ou menos por aqui assim, tá bom? Capital do Brasil. Vamos pegar aqui, ó. Brasília, tá? Brasília, tendo aqui, vamos pegar no mapa aqui, Brasília mais ou menos aqui, e Greenwich está aqui, tá bom? Greenwich está aqui. Tendo-se como norte em cima, sul embaixo, oeste e leste, o Brasil, se o oeste está aqui, tá? O Brasil está a oeste de Greenwich, não a leste, tá bom? Então temos aqui, deixa eu ver se esse mapa disponibiliza a Rosa dos Ventos. Não. Ou eu pelo menos não estou enxergando. Não disponibiliza. Mas temos aqui norte, sul, oeste, leste. Em relação a Greenwich, norte, sul, oeste, leste. Então, o Brasil se localiza a oeste de Greenwich, tá bom? F. O Brasil localiza-se em 2 hemisférios diferentes. Verdade, o Brasil localiza-se em 2 hemisférios diferentes. Temos aqui
O Brasil inteiramente no hemisfério oeste, tá bom? Inteiramente ocidental, inteiramente no hemisfério oeste, porque o hemisfério leste oriental começa a partir daqui, a partir desse ponto da linha de Greenwich para leste, tá bom? Então, estamos no hemisfério oeste. Entretanto, como ele não diz ali hemisfério norte, sul, leste, oeste, ele diz dois hemisférios, é verdade, porque tem uma parte que se localiza no hemisfério norte e uma parte que se localiza no hemisfério sul, tá bom? Então vocês vejam aqui como essa questão é complicada, porque se tu não soubesse a primeira, tu não ia saber a terceira também, tá bom? Os dois principais paralelos que cruzam o território nacional são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Viu como é importante saber, como eu falei para vocês? Trópico de Capricórnio corta em São Paulo e Equador corta lá em Macapá. E são os dois principais paralelos. Depois, o outro principal paralelo que nós teremos é o Trópico de Câncer, que fica, oxe, fui um para cima, que fica aqui, Trópico de Câncer. Depois teremos o Círculo Polar Ártico, como outro paralelo, Círculo Polar Antártico, 66,33 graus, tá bom? E os trópicos possuem 23 graus 27 minutos, tá bom? E são os principais paralelos. Os principais meridianos que nós teremos serão o meridiano de Greenwich e lá do outro lado teremos uma linha bem oposta a ele que se chama antimeridiano ou meridiano de 180 graus, tá bom? Então teremos aqui os dois principais paralelos que cruzam o território nacional, são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, verdadeiro. Então, gente, por enquanto era isto que eu tinha para conversar com vocês. Acho que até me passei um pouquinho do tempo. O objetivo vai ser uma resolução assim rapidinha de questões. Qualquer coisa me chamem, se ficaram com alguma dúvida, se eu errei em alguma explicação, né? Podem me chamar a qualquer momento do dia, fiquem bem à vontade, lá no WhatsApp, no Google Class, nos comentários do YouTube. Tá bom? Então, um abraço para vocês, bons estudos, espero ter ajudado e sempre é um prazer dar aula para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.